Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 14 de maio de 2024, dentro do meado por fim da quarta vigília, notadamente às 4 da manhã, aquele horário em que Cristo Jesus sempre fazia os seus inefáveis milagres. Estou voltando aqui, depois de Cristo Jesus me expulsar da rede, para fazer mais um vídeo para compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao corrente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Hoje, notadamente dia 14 de maio de 2024, dentro aqui do meado para o final da quarta vigília, onde todos dormem neste momento. Estou voltando aqui, já estava com saudade deste momento. Tudo começara exatamente no período entre a terceira e quarta vigília. Foi o período em que há 3, 4 anos, notadamente no período da pandemia, Deus me despertara no sentido de vagar pelas madrugadas, não somente estudando os seus inefáveis mistérios, de sua transcendental palavra, que representa Cristo Jesus, como tendo aí a oportunidade de me conectar com o Todo-Poderoso, pois a única maneira de nos conectarmos com o Todo-Poderoso é deixando a palavra viva, forte e afiada mais do que as espadas de 2 gumes, penetrar até a profundeza para dividir a alma do espírito, para o Todo-Poderoso poder, por meio do dino do poder do Espírito Santo e por meio de seu fogo consumidor, conforme Hebreus, Elias, Apocalipse e etc., poder julgar, analisar os pensamentos, sobretudo as intenções do coração. É exatamente assim, por meio deste modus operandi, que Deus usa para permitir que a sua criatura, a saber, o homem, tenha a oportunidade de se conectar com o mesmo, pois jamais iremos nos conectar com o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, dos Anjos do terceiro céu, e por meio de seu Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus, que significa a revelação, que significa o verbo, que significa o instrumento, e para além disso significa a palavra viva, forte e mais afiada do que a espada de 2 gumes, que penetra até dividir a alma do espírito, a fim de Deus poder julgar os pensamentos e as intenções do coração do homem. Somente assim é que o homem pode conectar o seu eu interno com a sua energia interna, com a força motriz superior, representada pelo Senhor dos Exércitos, cuja a palavra, cujo verbo, cujo instrumento é representado pela pessoa de seu Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus. E fora exatamente esta a razão pela qual hoje Cristo Jesus me expulsara da rede e não poderia ter um momento em uma ocasião melhor, notadamente dentro do período da quarta vigília, que era o período em que Cristo Jesus, durante os 3 anos e meio que passaram na terra, operava os mais inefáveis mistérios
e milagres. E fora exatamente esta a razão pela qual Cristo Jesus, no presente momento, me inspirara a compartilhar esta palavra amiga de fé, no sentido de jogar a luz de Santo Agostinho em um período sombrio de nossa história, notadamente quando o mundo está observando de camarote guerras entre Rússia, há mais de 2 anos, Rússia e sua vizinha Ucrânia, a mais jovem guerra duelada em 7 de outubro do ano passado, ou seja, 2023, na ocasião em que o grupo terrorista Hamas atacaram o sul de Israel, e aí já temos aí quase mais de 30 mil mortos só do lado da Palestina e menos de 10% do lado de Israel. Temos hoje a lamentável, porém necessária, tragédia do Rio Grande do Sul, onde quase 100% do estado está inundada, matando dezenas de pessoas, desabrigando milhares. Vulcões, terremotos, maremotos, enchentes em umas regiões, desmatamento em outras, queimadas em outras. Ou seja, o planeta está ipsilícis, ou seja, literalmente doente. E o mundo está em guerra. Não estamos vivendo numa guerra de carne e de sangue, e sim numa guerra contra os principados e os potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem e Satanás, representado por Lúcifer, o anjo mais poderoso de Deus, que corrompera por meio da rebelião de Lúcifer 1/3 dos anjos de Deus, representando o mal. E é esta exatamente a razão pela qual, no presente momento, fui instado, provocado e inspirado pelo Todo-Poderoso para compartilhar o presente tema, qual seja, porque devemos viver como tudo fosse um milagre e a tudo da graça, à luz das tragédias, das guerras e das adversidades que o mundo odierno, o atual, vem passando. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja, William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas William Shakespeare, que serve de porta de entrada para todos os vídeos que faço no presente canal, também certa feita fora pedagógico, no sentido de dizer acreditar em um ser supremo. Lógico que Shakespeare estava a falar de Deus, do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos do terceiro céu, e que abaixo deste ser supremo estavam os anjos, que abaixo dos anjos estavam as nuvens, que abaixo das nuvens estava a terra, abaixo da terra estava a fauna, a flora, abaixo da flora estava a fauna, abaixo da fauna estavam os minerais, dentre eles o ouro, o mais precioso, retificando que abaixo, antes da fauna, está o homem, no qual nos incluímos. E esta foi exatamente a razão e motivação pela qual resolvi, no presente momento, jogar a luz de Santo Agostinho para podermos entender os contornos e alcances deste momento, deste sombrio momento em que o mundo está a passar guerras, enchentes, queimadas, terremotos, maremotos, tremores de terra e etc. Ato contínuo, dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, aos senhores e senhoras, agradecendo aos novos inscritos,
convidando os mesmos para convidar o maior número de pessoas também para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo, deixe seu like, aperta o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer no decorrer do presente ano corrente, que não serão poucos. E se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Ato contínuo, pedindo licença aos senhores e senhoras para entrar na sua vida e entrar na sua casa de forma respeitosa, educada e elegante, a fim de, num momento tão difícil da história da humanidade, jogar luzes de Santo Agostinho, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, e tampouco fazer nenhum demérito àquele por algum viés ideológico, filosófico, jurídico, em especial teológico, pensa em sentido contrário, pois isso é democracia. Você que está a me ouvir deve estar a me perguntar: Dr. Cláudio, se Deus é sinônimo de bondade, de onisciência, onipresença e onipotência, e por isso ele é atemporal, e por isso ele, antes de pensarmos, ele já sabe do que vamos pensar. Ele é o Deus do passado, do presente, do futuro. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Esse fogo consumidor, que representa o Todo-Poderoso, e seu Filho unigênito, a saber, a palavra viva, que é mais forte, rígida e cortante do que uma lança de 2 gumes, que entra e penetra até dividir a alma do espírito, a fim de permitir que Deus julgue os pensamentos e a intenção do nosso coração. E não à toa, Cristo Jesus foi pedagógico, no sentido de dizer que a boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos o nosso coração com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 3, 4, da lavra do erudito Paulo de Tarso, antigo Saulo. Mas por quê? Se Deus é sinônimo de bondade, de grandeza, amou o mundo de tal maneira que permitiu que seu Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus, se esvaziasse do trono de Deus e se fizesse homem e servo na pessoa de Cristo para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Deus amou o mundo de tal maneira que doara seu Filho unigênito para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, exatamente porque ele sabe, e sempre soube, e saberá ad eterno, que jamais seríamos salvos por meio das nossas obras. Não à toa somos salvos por meio da obra, por meio da graça e por meio da fé. Mas até mesmo a fé em que pesa não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Não obstante existir correntes doutrinárias como os calvinistas, João Calvino, representado por João Calvino, que defende a soberania de Deus, a predestinação, a depravação absoluta, diversamente de Armínio, que ao revés defende a questão do livre-arbítrio e à luz de uma depravação parcial com base no livre-arbítrio, e que para ambos, para João Calvino, independentemente do que o homem fizer, ele já fora predestinado, ou seja, a ser salvo ou não, ele já fora eleito desde o princípio. João Calvino diz que essa eleição depende da faculdade, ou seja, do livre-arbítrio do homem querer ou não ser escolhido. E aí, em tese, eu discordo, como também discordo de João Calvino, de que as ações de um homem não podem contribuir para o seu aperfeiçoamento. E que Deus, é claro que Deus é seletivo. A cronologia bíblica nos mostra
que Deus sempre fora seletivo. No início, ele selecionou Noé para dar um salvo-conduto com 40 dias de chuvas e 1 ano de duração, um clássico dilúvio, dando salvo-conduto apenas a Noé, sua família e um par de cada casal para a procriação do mundo. Em Sodoma e Gomorra, ele mandou os 2 anjos, um para destruir as respectivas cidades e outro para resgatar e salvar a família, Ló e sua família. Mas afinal, por que o mundo, Deus permite que exista tantas tragédias, se ele é sinônimo de bondade, se ele é portador de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência, e pode e sabe, e sabia, por exemplo, que Lúcifer iria nascer para matar mais de 6 milhões de semitas ou judeus no clássico Holocausto, notadamente no centro de concentração de Auschwitz, por meio das câmaras de gás, na divisão da Alemanha com a antiga Cracóvia, que é hoje representada pela Polônia. Como é que Deus sabia que Lúcifer iria nascer, que Hitler iria nascer para dizimar ou matar mais de 100 milhões de semitas ou judeus e permitir? Como é que Deus é portador de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência e permite que aconteça guerras, enchentes, desastres, terremotos, maremotos e o que está ocorrendo odiernamente atualmente no estado do Rio Grande do Sul, onde dezenas e dezenas de pessoas morreram e milhares estão desabrigadas. E aqui desde já desejando e pedindo ao Todo-Poderoso que intervenha nesta grande provação que o estado do Rio Grande do Sul, a população do estado do Rio Grande do Sul, está a passar. Mas qual a razão pela qual Deus permite que aconteça tanta coisa ruim no mundo? Explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco ser o dono da verdade, como dizia o grande dramaturgo e poeta português, qual seja, Fernando Pessoa, para quem disse: não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, deve fazer o maior esforço possível para se esvaziar a fim de permitir que a palavra que representa Cristo Jesus, que é mais forte e afiada do que um punhal de 2 gumes, possa penetrar na essência de nossa alma e de nosso espírito, a fim de dividir o joio do trigo e permitir que Deus leia o nosso coração e julgue os pensamentos e intenções que advêm do mesmo. Mas por que Deus permite, se Ele é esse nome de bondade, Ele é portador de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência, e por isso pode evitar tudo, prever tudo, e permite que pessoas boas sofram, morram, crianças, deficientes, idosos, e etc. Explico. E começo explicando pelo livre-arbítrio, que é uma espécie de direito potestativo que, sob a perspectiva jurídica, permite que o homem faça ou não faça determinada coisa sob pena de responder sobre as condutas desviantes. A filosofia nos ensina que dentro deste livre-arbítrio, Deus colocou uma espécie de potência na mente que é, sob o aspecto teológico, sinônimo de alma. Dentro desse nosso livre-arbítrio existe uma potência para o homem ser ou não ser, para o homem ser bom ou ser ruim, para o homem ser justo ou injusto. E não à toa, Deus derrama as suas graças de caráter comum para bons, ruins, justos e injustos. E esta é a razão pela qual
A mesma luz do sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo sol que ilumina o dia dos ruins. O mesmo sol que ilumina o dia dos justos é o mesmo sol que ilumina o dia dos injustos. Por via reflexa, a mesma chuva que rega a lavoura dos bons é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins. Ato contínuo e por simetria, a mesma chuva que rega a lavoura dos justos é a mesma chuva que rega a lavoura dos injustos. Exatamente para Deus mostrar o tamanho de seu amor para com bons, ruins, justos e injustos. Ao revés, quando Deus está irado e é obrigado a mostrar o seu furor pela ingratidão do homem, pela ignorância, pela perversidade, por que não dizer depravação, por no latim, a palavra depravação significa aquilo que tem de mais grave que o homem pode perpetrar, como fizeram os judeus depois de Deus mandar Moisés para resgatá-los dos 400 anos do cativeiro do Egito. Logo após a travessia do Mar Vermelho, Deus fez com que os mesmos, uma distância de aproximadamente 613 quilômetros, que é a distância do antigo Egito para o atual Israel, Estado soberano de Israel, Deus fez com que mais de 3 milhões de semitas ficassem circulando, andando praticamente em círculo, para mostrar a força de seu furor, de seu fogo consumidor. E aí me vem à mente aqui aqueles 40 dias e 40 noites em que Moisés passaram no deserto orando e voltaram com as 2 tábuas de pedra que representavam os 10 mandamentos. Chega lá e encontra seu querido irmão Arão, que havia acabado de construir um bezerro de ouro a pedido dos hebreus que precisava de ter uma imagem para adorar. E Deus, só naquele momento, mata milhares e milhares. O fato é que de mais de 3 milhões de semitas que saíram do cativeiro do Egito, com a clássica e transcendental travessia do Mar Vermelho, somente 2 chegaram do outro lado, a saber, Josué e Caleb. Até Moisés, aquele que o Todo-Poderoso certa feita disse que o amava tanto, o servo Moisés, que quando existia profeta, ele falava com o seu povo por meio dos profetas. Mas o servo Moisés, ele amava de tal maneira que quando queria falar com ele, falava mano a mano. Mas Moisés cometeu o único pecado, que ao invés de falar com a rocha, batera na rocha pela segunda vez. A primeira vez era para ele bater, mas na segunda Deus queria que ele falasse, para exibir o tamanho do seu poder para aqueles céticos hebreus, semitas. E Moisés ficou irritado, estressado com a reclamação dos judeus, que reclamavam de tudo, que não tinha água, que não tinha comida, não tinham roupa, e que no Egito eles estavam presos, mas lá eles tinham mesmo que comer, o que beber. E Deus manda o maná todos os dias, e Deus manda ave todos os dias, e a nuvem de Deus servia para climatizar os mais de 50 graus de temperatura do Monte Sinai durante o dia, e à noite essa nuvem virava tocha de fogo para aquecer os judeus, para os mesmos morrer de frio na temperatura abaixo de 0. E os judeus continuaram blasfemando contra Deus, continuaram ignorando Deus, continuaram sendo ingratos, pois a ingratidão para Deus é considerada como os maiores dos pecados, por uma razão para alguém dar o que comer, beber e vestir para outra pessoa e ela ser ingrata com você. Mas o fato é que o mesmo Deus que derrama o dom da vossa graça de caráter comum para bons, ruins, justos e injustos, é o mesmo também que derrama o seu furor por meio do seu fogo consumidor para bons, ruins, justos e injustos. E aí, no caso, como a enchente dessa do Rio Grande do Sul, sofre e morre bons e ruins, exatamente porque Deus é justo. Quando Deus disse olho por olho, dente por dente, no passado ele não estava sendo injusto, ele estava usando o princípio da isonomia, dizendo que se alguém
lhe tira um olho, você não pode tirar os dois. Se alguém lhe tira os dois, você não pode tirar a vida. Tem que ser proporcional ao gravo. E isso a gente vê no nosso direito penal, que a resposta deve ser proporcional ao gravo. Quando Deus derrama a sua graça de caráter comum para bons e ruins, justos e injustos, bem como a chuva que rega a lavoura dos bons é a mesma que rega a lavoura dos justos, o sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo que ilumina o dia dos ruins, é exatamente para na hora, para ele ser justo, na hora de derramar o seu furor, a sua ira, ou seja, o seu castigo, a sua correção, pois o fogo consumidor serve para Deus corrigir, para Deus castigar, mas também serve para Deus curar. O mesmo fogo consumidor que Deus usa para libertar, curar e salvar, ao revés é o mesmo fogo consumidor e a mesma faca e punhal que corta dos dois gumes, a mesma lança que corta dos dois gumes, pois a palavra de Deus, ela é forte e cortante, mais do que uma lança de dois gumes, que entra às profundezas da alma para dividir a alma do espírito, para permitir que Deus julgue o pensamento e as intenções do coração do homem. É por isso que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos nosso coração com coisas boas, com aquilo que revela e reflete a vontade de Deus, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No passado, notadamente na primeira dinastia da Babilônia, Deus permitiu ou permitira que os judeus ficassem presos por expressivos 70 anos, até enviar o imperador, o rei da Pérsia, a saber, Ciro, para resgatá-los. Depois Deus permite que os judeus sejam presos, cativos, por expressivos 400 anos no Egito, até o resgate por meio de Moisés na travessia do Mar Vermelho. No passado, Deus permite que os judeus fiquem dispersos de suas terras, notadamente pelas diásporas da Babilônia, depois das diásporas romanas, e depois pela diáspora do Egito. Somente permitindo que os judeus voltassem à sua casa quase 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos depois, ou seja, notadamente em 14 de maio de 1948, quando a ONU reconhecera a soberania ou independência do Estado soberano de Israel, depois de um baiano brasileiro, saber Oswaldo Aranha, em idos de 1947, no momento em que estava à frente do Conselho de Segurança da ONU, convida os representantes de Israel e da Palestina para criar um Estado para cada um. Somente fora criado para Israel, pois a Palestina estava certa e continua até hoje. E esta é a razão pela qual hoje estamos aí observando de camarote a guerra santa duelada entre Israel e o grupo terrorista Hamas e a vizinha Palestina, notadamente na área da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Deus mostrando o furor. Mas Deus permitira que os judeus ficassem quase 20 séculos, ou seja, 2000 anos, fora e longe de suas terras, até 14 de maio de 1948, ou seja, hoje está fazendo expressivo 76 anos em que Israel, notadamente 76 anos que Israel conseguiram a sua independência, notadamente no dia 14 de maio de 1948. Hoje, somando aí 76 anos de independência, mas para eles terem 76 anos de independência, que pode se comemorar hoje, Israel, em que pese, passara quase 20 séculos fora, por conta da ingratidão, por conta da perversidade, por conta
da depravação, que significa, no latim, aquilo que tem de mais grave, de mais perverso que o homem pode fazer. O homem é capaz do gesto mais nobre, mais sublime, ao mais sórdido, bem como dar cabo da própria vida. Mas afinal, por que Deus, sendo portador de um inefável caráter de onisciência, de presença e de potência, permite tantas guerras, tantas desgraças, tantas enchentes, tantas mortes de justos e injustos? Novamente explico, e a resposta é de fácil alcance. Exatamente porque, da mesma forma que ele derrama a sua graça de caráter comum, como a chuva e como o sol que ilumina o nosso dia, é a chuva que rega a lavoura dos bons e dos ruins, dos justos e dos injustos, ao revés, ele também derrama a ira de seu furor por meio do fogo consumidor para corrigir, castigar, purificar o homem. Você imagine se Deus salvasse todos e fizesse milagre para todos. Cairia por terra o projeto que ele propõe da vida eterna. Ele estaria tornando letra morta, estaria esvaziando o seu projeto, que diz que somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que perde não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Se Deus salvasse todos e não permitisse que o mal existisse, lembre-se, portanto, que lá em Apocalipse, por meio de João, aquele que morrera aos 94 anos na ilha de Patmos, que escreveram o último livro escatológico da Bíblia, saber Apocalipse, naquele momento em que o Todo-Poderoso, Cristo Jesus, abriu o terceiro céu e disse: trouxe um homem aqui, por lógico que Cristo Jesus estava falando em Paulo de Tarso. Ele ficou tão impressionado que não conseguiram escrever uma vírgula, mas você pega uma caneta e um lápis e escreva as 7 cartas para os 7 anjos da igreja da Filadélfia, que odiernamente ou atualmente, em que pese, se encontra localizado no interior da Turquia. Para a igreja de Filadélfia, só elogios. Ao revés, para a igreja e para o anjo da igreja de Laodiceia, só reprimendas por Cristo Jesus. Ato contínuo dizendo e revelando que Filadélfia deve ser um modelo de igreja para todos os cristãos ortodoxos, ou no mínimo que devem ser. Ao revés, Laodiceia, este mundo largo e longo. Estreito é o caminho, e largo o caminho da perdição, da desgraça, cuja ignorância é sua maior arquê sobre a perspectiva teológica, responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Mas por quê? Se Deus é bom, sinônimo de bom, de bondade, permite tanta desgraça, permite o que está odiernamente acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, destruindo cidades e matando pessoas, crianças, mulheres, deficientes, doentes, etc. Na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que só do lado da Palestina, mais de 30 mil. Agora, essa enchente, inundando quase o estado, quase todo o estado do Rio Grande do Sul, dezenas de pessoas mortas e milhares desabrigadas e desaparecidas. Exatamente porque, da mesma forma que Deus derrama o dom da vossa graça de caráter comum, bem como a chuva que rega a lavoura de bons, ruins, justos e injustos, o sol que ilumina o dia de bons, ruins, justos e injustos, ao revés, quando ele precisa corrigir, quando ele precisa castigar, ele precisa purificar, ele precisa transformar, ele usa a ira de seu furor por meio do fogo consumidor para dizer: estou aqui. E muita gente questiona por que ele não faz milagre para todos, ele não livra todos da morte, ele não livra todos de doença, ele não livra todos de mais diversas provações. Mais uma vez explico, ele não faz isso exatamente porque esse não é o espírito, o verdadeiro espírito de seu projeto, de sua promessa. A promessa dele de vida eterna não é nesta vida, nesta terra que estamos aqui. Aqui é apenas uma passagem.
Nós não somos seres humanos que estamos aqui para viver uma experiência espiritual, e sim o contrário, ou seja, somos seres espirituais que estamos aqui para viver uma experiência humana. E aí me vem à mente aqui, 14 de fevereiro de 1900, quando Carl Sagan, um ex-astronauta da NASA, chefiava uma missão da NASA, notadamente na sonda Voyager 1, que estava orbitando o Sol a uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra, e dá um tino nele, e ele manda virar a sonda Voyager 1 para o lado da Terra e fica impressionado com o que vira, a ponto de revelar em seu livro, 2 anos após, ou seja, em 1992, em uma das suas cosmológica e astrológica obra, que a primeira impressão que veio foi batizar a Terra de pontinho pálido azul, assim que ficaram conhecido, pontinho pálido azul. Coloca aí no Google, o que significa. Carl Sagan, a sonda que estava orbitando o Sol e demais planetas, e ele dá um tino para virar para a Terra e batiza a Terra com um pontinho pálido azul, ou seja, um pontinho pálido azul sobre o raio solar. E ato contínuo dizendo que estamos literalmente perdidos, a ponto de dizer que somos, em tese, um acidente genético. Mas não somos um acidente genético, com o devido respeito a Carl Sagan, sem nenhum demérito ao mesmo. Pois o mesmo, se de um lado diz que somos um acidente genético, do outro, o outro. O mesmo também foi da pedagógica à época, em 1992, com base nesse pontinho pálido azul, que ele observara a 6 bilhões de distância da Terra, por meio da sonda Voyager 1. O mesmo também foi do pedagógico, no sentido de dizer que somos compostos de poeira estelar. E recentemente os cientistas comprovaram essa tese de Carl Sagan, para quem defendia que somos compostos de poeira estelar. E hoje os cientistas, a ciência, comprova que somos compostos de 97% de poeira estelar. E neste ponto, tiro o chapéu para o erudito e transcendental cientista, ex-astronauta da NASA. Pois, se somos seres espirituais que estamos aqui para viver uma experiência humana, não é difícil, nem um pouco demasiado, acreditar que somos realmente compostos de poeira estelar. Pois se Deus é o alfa e o ômega, Deus é o criador de todas as coisas, por lógico, e somos feitos à sua imagem e semelhança, por lógico, que o que existe no universo tem que ter na nossa matéria. E o interessante é que a grandeza de Deus é tão grandiosa, e aí fazendo aqui um dueto, aqui fazendo aqui sendo demasiado, o tamanho da grandeza de Deus é tão grande que na tabela periódica não existe nem uma substância que nosso organismo precise que Deus não tenha colocado no micro e no macrocosmo. A contínuo comprovando essa tese de Carl Sagan, para quem defendia que somos compostos de 97% de poeira estelar. Mas hoje, notadamente, 14 de maio, estamos aí há 78 anos desta frase de Carl Sagan, que diz que somos compostos de 97% de poeira estelar e que a Terra era um pontinho pálido azul, e que quando ele observou a 6 bilhões de quilômetros, a primeira coisa que veio à mente foi dizer que estamos literalmente abandonados e não tem ninguém olhando para nós. Mas peço vênia nesse ponto a Carl Sagan para dizer que não estamos abandonados, pois, não obstante a NASA, até o presente momento, continuar na busca de vida fora da Terra,
Ao revés, em que pese, na tabela periódica não existe nenhuma substância, nenhuma proteína que o nosso organismo precise, que Deus nos tenha colocado na Terra. E isso, ato contínuo, joga por terra a tese de que estamos abandonados. Nós não somos um acidente genético, nós somos um milagre, pois milagre começara na concepção, disputando bilhões e bilhões de gametas para apenas um ser eleito naquele óvulo, no útero de nossa mãe. E aí, isso já é um milagre. E aí me vem à mente aqui Albert Einstein, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer que só existe duas maneiras de viver, de observarmos o mundo, enxergarmos o mundo. A primeira é como se no mundo não existisse milagres. A segunda, como se no mundo ou na vida tudo fosse um milagre. Eu sou adepto da segunda corrente, pois o primeiro milagre se dá quando Deus nos escolhe diante de diversos gametas. Milhões e milhões de gametas disputavam aquele óvulo no útero de nossa mãe. E nós somos um milagre. Fomos eleitos por Ele, escolhidos diante de bilhões e bilhões. Então, se isso não é um milagre, não sei mais o que é um milagre. Mas Albert Einstein ficara conhecido com a sua transcendental frase de que só existe duas maneiras de enxergarmos o mundo. É um mundo em que não existe milagre. 2, um mundo que tudo seja visto sob uma perspectiva de milagre. E eu me adiro à segunda corrente. E me vem à mente aqui um filósofo e poeta francês, qual seja Pascal, Blaise Pascal, autor da teoria da probabilidade. Mas Blaise Pascal também foi pedagógico no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Mas o que mais me chamara a atenção em uma das frases do filósofo e poeta francês, a saber, Blaise Pascal, foi que certa feita ele também foi pedagógico no sentido de dizer para os ateus da época e agnósticos pelo viés teísta e ateísta, que o homem que não crê em Deus, o homem que crê em Deus, se Deus não existir, ele não terá nenhum prejuízo. Ao revés, aquele que não crê, se dirigindo aos ateus e os agnósticos pelo viés teísta e ateísta, estes, o prejuízo será incalculável, a contínuo referendando esta tese de que somos um milagre e que a tudo devemos dar graça. Tessalonicenses 5, 15, 18. A tudo das graças, pois a vontade e o propósito é do homem, sim de Deus. E esta é a razão pela qual devemos enxergarmos a vida como tudo fosse um milagre. E aí me vem aqui à mente um depoimento que vi ontem de uma vítima de uma enchente do Rio Grande do Sul. Me chamaram muita atenção e fiquei muito sensibilizado com a sua fala, pois ele tinha e tem 1000 motivos para estar culpando Deus, blasfemando contra Deus, pois já fora vítima de diversas enchentes no Rio Grande do Sul, perderam diversas casas, uma ou duas, e agora, nessa última, perdeu o seu bem terreno mais querido, que era a sua esposa, sua querida esposa. E ele teve a grandeza, a espiritualidade, o senso de resiliência e empatia, por que não dizer esvaziamento, de passar por cima de tudo aquilo e superar e servir de exemplo para as pessoas, dizendo que as pessoas têm que ter Deus no coração. Tudo passa, como dizia o rei Salomão. E o que me consola é eliminar a certeza de saber que pode contar com o todo-poderoso Senhor dos Exércitos dos Anjos. Porque aquele Senhor, a fala daquele Senhor, o dia de ontem, na repórter da Globo, fizeram me chamar a atenção exatamente porque ele ali retratara
a essência do verdadeiro cristão, que jamais se repita. Deus prometera paraíso neste mundo. Ninguém pensa que irá ter paraíso neste mundo. Deus usa esse mundo, assim como usa Israel e a Palestina, como o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, que é o lugar onde Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fizeram no passado, como Abraão, quando propuseram o pacto, quando Abraão, que era filho de Ur, mas quando Deus aparece para Abraão, ele estava notadamente em Harã, e diz: abandone todo o seu parental e vades, no caminho vou dando passo a passo, exatamente porque naquela ocasião, não obstante Abraão ser rico, ao revés do mesmo também era pagão. E Deus disse: abandone toda a sua parentalha, que eu lhe prometo dar o seu primeiro filho, quando ele tinha quase 100 anos, mais de 100 anos, a saber, Isaac, fruto da promessa. E a mulher dele quase 100, a saber, Sara, que era Sarai, Deus mudou para Sara. E Deus também prometeu, para além de dar o seu primeiro filho, a saber, Isaac, fruto da promessa, torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maiores que o número de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pese, Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, ato contínuo tornou Abraão naquele que é hoje o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos no mundo gira em torno de 2,5 bilhões, o islamismo, no segundo lugar do ranking, se aproximando de 1,5 bilhões, existe estatística e prognóstico em que pese, a ponto que até a ida de 2050 o islamismo se igualará ao cristianismo, a terceira do ranking, não obstante, mais longínqua, mais antiga, saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de semitas, judeus ou hebreus, que são sinônimos entre si, notadamente, ou cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde está sendo duelada esta guerra de titãs desde o dia 7 de outubro do ano passado, dizimando mais de 30 mil do lado da Palestina e pouco mais de 10% do outro lado, ou seja, do lado de Israel. Uma guerra totalmente desproporcional. Veja, portanto, que a terra não é o local do paraíso. Não pense que na terra iremos ter dias bons daqui para frente. Sempre houve e sempre haverá guerras. Sempre houve e sempre haverá provações. Sempre houve e sempre haverá crimes. Sempre houve e sempre haverá ingratidão. Sempre houve e sempre haverá adversidades, enchentes, inundações, terremotos, maremotos, vendavais. Exatamente porque a terra é o lugar em que é como se fosse uma espécie de Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, que Deus usa para diariamente construir a nossa fé, para nos preparar para irmos para o paraíso, que não é aqui. Paraíso no terceiro céu para os eleitos, para aqueles que, em tese, forem escolhidos. Não à toa, no livro do Apocalipse, é pedagógico no sentido de dizer que quando o alfa e o ômega, ou seja, o verdadeiro leão da tribo de Judá, cuja noiva é Israel, voltar pela segunda vez, virá no cavalo branco, e não haverá mais sol e nem lua. Haverá uma nova terra. Ato contínuo dá a entender que essa terra aqui só está se vindo de Monte Sinai e do Vale da Sombra da Morte, para Deus nos ensinar a atravessarmos o fogo e não nos queimarmos, a atravessarmos o rio Jordão e não nos afogarmos, como ele fez com o apóstolo João, no momento em que o imperador de Roma tentava matá-lo, uma caldeira de azeite, e Deus coloca o dínamo do poder do Espírito Santo dentro do apóstolo João, a ponto de o mesmo sair ileso daquela caldeira. Ato contínuo, o imperador diz: é mais um bruxo, pois naquela época tinha muitos bruxos.
e manda exilá-lo na ilha de Patmos. O imperador não sabia que aquilo ali era a carruagem de fogo que iria levar João ao seu Senhor, ou seja, a criatura ao seu Criador. Veja, portanto, que hoje, a saber, dia 14, está fazendo expressivo 78 anos que Deus permitiu que os judeus voltassem para suas terras, depois de quase 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos que ficaram dispersos pelas diásporas romanas, babilônicas e do Egito. Somente Deus permitindo, na ocasião em que um brasileiro, a saber, baiano, Oswaldo Aranha, que chefiava o Conselho de Segurança da ONU, convidasse as duas nações para criar um Estado para cada um. O Israel aceitou, a Palestina não, e foram criado e declarado, notadamente em 14 de maio de 1948, ou seja, a expressivo 78 anos está fazendo hoje. Talvez esta tenha sido a razão pela qual o Cristo Jesus me expulsaram da rede agora, dentro dessa quarta vigília. Exatamente, nem tinha em mente. Quando eu comecei aqui a reverberar, que me veio à mente, que hoje está fazendo expressivo 78 anos. 78 anos de independência de Israel, que Deus permitiu que os meus voltassem para a sua terra depois de quase 20 séculos, quase 2000 anos dispersos pelas clássicas diásporas romanas, babilônica e do Egito. Mas o povo continua cético na fé, continua blasfemando, ignorando a palavra e as escatológicas promessas do Todo-Poderoso. E é esta a razão pela qual a terra é usada hoje por Deus como o Monte Sinai do passado, da época do êxodo de Moisés, e como o Vale da Sombra da Morte, que é o lugar onde Deus usa para nos corrigir, castigar e construir de forma gradativa a nossa fé. Da mesma forma que Deus derrama o dom da vossa graça de caráter comum para bons, ruins, justos e injustos, bem como a chuva e o sol que ilumina o nosso dia, ao revés, ele também derrama a ira de seu furor por meio do fogo consumidor para corrigir, castigar, destruir, ou seja, o mesmo fogo furor que liberta, cura e salva, ao revés, é o mesmo fogo consumidor que aprisiona, destrói e até mesmo mata. Simples assim. O livre-arbítrio nada mais é do que um direito potestativo de um homem fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder sobre suas condutas desviantes. Há muitos que digam, porque se Deus revogar o livre-arbítrio de Lúcifer, na hora que ele corrompeu um terço dos anjos de Deus, por meio da rebelião de Lúcifer, por que não fez o mesmo revogando o livre-arbítrio que concedera ao homem? Explico, e como sempre a resposta é de falso alcance. Deus não revogar o livre-arbítrio, porque Deus não volta atrás de suas palavras. E o livre-arbítrio foi o maior poder que Deus dera para o homem. É uma potência sob a perspectiva filosófica que Deus nos deu de fazer ou não fazer, de ser pai, mãe ou não ser, de ser bom, ruim, justo, injusto, para ninguém dizer que Deus é um Deus autocrata. Quando Deus diz, ou você está comigo, vai arder no mar do inferno, como diz os islâmicos, ele não está sendo um Deus autocrata. Ele está simplesmente dizendo que assim como os peixes não conseguem viver fora da água, ou seja, a água é condição sine qua non ou indispensável para a existência dos peixes. Por via reflexa, Deus está dizendo que não há vida para o homem fora dele. Não há vida da criatura fora do seu Criador. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, cujo a ignorância e a ingratidão são seus maiores arqueios.
Qual o caminho que você quer seguir? O largo, que é esse. Crime, de prostituição, de ingratidão, da ignorância e etc. O estreito, que é aquele onde Cristo Jesus está nos esperando para nos recepcionar. Veio, portanto, que guerras, tragédias, como a que está ocorrendo atualmente no Rio Grande do Sul, sempre existirão enquanto estivermos neste mundo terreno, pois não somos seres humanos que estamos aqui para viver experiências espirituais. Se o contrário, somos seres espirituais compostos de 97% de poeira estelar, segundo Carl Sagan. Somos seres espirituais que estamos aqui para vivermos uma efêmera passagem, experiência terrena ou humana, cujo paraíso não será aqui, será no terceiro céu para os eleitos. E é exatamente esta a razão pela qual somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos do terceiro céu. A fala daquele homem que perdera, remontando Jó, que perdera tudo, que tinha todas as razões para blasfemar contra Deus, estava exatamente fazendo o contrário, ou seja, agradecendo, dizendo, lembrando que nada é eterno, assim como as dores, as perseguições, as supressões, as injustiças e as humilhações, elas não serão eternas, são passageiras, bem como também aqui neste mundo as alegrias, as abundâncias, as prosperidades não serão também eternas. Aqui, Deus está dizendo para cada um de nós, quando Ele faz um milagre isolado e pessoal, individual, aqui e acolá, e não faz para todos, Ele está dizendo que Ele ainda está aqui, a porta da graça ainda está aberta, e que salvação não existe após a morte. A salvação tem que ser em vida. Lembra da parábola entre Lázaro e o rico? Basta ver, a parábola entre Lázaro e o rico mostra que não há salvação em morte, após a morte, e sim em vida. E esta é a razão pela qual ele está dizendo, a porta da graça está aberta há 2000 anos. E eu sou a porta da graça, Cristo Jesus. Eu sou a chave hermenêutica. Ninguém chega ao Pai senão por meio do Filho, a saber, Cristo Jesus. Aquela fala daquela vítima da enchente do Rio Grande do Sul retrata exatamente isso. Que tudo passa, como dizia o rei Salomão, tudo passa, tudo passa. E o que me conforma é a certeza de saber que podemos contar com o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, dos anjos do terceiro céu. E é exatamente isso que faz a diferença entre o homem que crê e não crê. O rei Salomão fizera tudo que os ateus e os agnósticos, teístas e ateístas fizeram até a segunda idade, na sua primeira e segunda idade, fase da vida, que todos nós passamos, iremos passar. Mas o que diferenciou o rei Salomão dos ateus foi exatamente que na terceira idade ele chegou, não obstante ter feito tudo que fazemos na primeira e na segunda idade, dada essa nossa miserável natureza humana, mas o que consolaram o rei Salomão é que na terceira idade ele disse: o que me consola é eliminar a certeza de saber doravante que posso contar com o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos do terceiro céu. É isso que aquele senhor estava dizendo na fala de ontem, que tinha mil razão para blasfemar contra Deus, para culpar Deus, e ele disse: não, isso aqui é necessário.
tenhamos que nos esvaziar e agradecer a Deus, a tudo da graça. E é esta a razão pela qual Albert Einstein dizia que só existe duas maneiras de vivermos ou enxergarmos o mundo. Primeiro, um mundo em que não existem milagres. É esse que, em tese, defende os ateus e os agnósticos pelo viés teísta e ateísta. Ou dois, um mundo em que tudo seja um milagre, começando pela nossa vida, a nossa seleção no útero de nossa mãe. Eu sou adepto desta segunda corrente, onde tudo devemos ver como se fosse um milagre e por vir reflexo a tudo da graça. A tudo da graça, por mais que doa. Paulo de Tarso tinha 1000 motivos, depois de ser interceptado com uma tocha de fogo, ser jogado no chão, ficar cego por 3 dias, e depois Deus aparece para Ananias em sonho e diz: Ananias, estou mandando um homem aí para você recebê-lo, batizá-lo, que ele está fraco, alimentá-lo, pois de levanta ele será meu pregador. Quando Ananias pergunta: quem é ele, Senhor? Ele diz: é Saulo de Tarso. E Saulo, nosso maior algoz, em que pés estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar, e que Jesus diz: é Saulo, escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a pregação de Saulo até o último suspiro, quando ele fora ipsilício, decapitado, ele disse ter feito um bom combate. E por bom combate se entendo. É você não abrir mão daqueles valores éticos e morais, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. É você nunca abrir mão daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Simples assim. O que diferencia um ateu numa hora dessa do homem que crê é exatamente a fé. A fé que cura. A fé é representada pelo fogo consumidor de Deus e pela palavra viva, forte e afiada como uma lança de 2 gumes que penetra para dividir a alma do espírito, a fim de Deus julgar as intenções e julgamento, as intenções e pensamento de nosso coração. Razão pela qual sou fraco, mas não estou fraco, pois quanto maior a fraqueza do homem, maior o poder de Deus. Não que Deus se aperfeiçoe com a obra do homem, mas à medida em que o homem está frágil, está fraco, Deus permite que a palavra viva, forte e afiada, mais do que uma espada de 2 gumes, penetre na essência e na profundidade para dividir a nossa alma do espírito, para permitir que Deus acesse o nosso coração para julgar os pensamentos e intenções do mesmo. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não somos santos e ninguém pode ser, mas temos a obrigação de buscarmos a necessária honestidade intelectual, filosófica e teológica, portanto, de diariamente fazermos o maior esforço possível para nos esvaziarmos desta matéria, que jamais iremos nos conectar com o Todo-Poderoso por meio da matéria, e sim por meio do Espírito. E esta é a razão pela qual a palavra de Deus, representada pelo Verbo, que é Cristo Jesus, é o Verbo, é o instrumento, é o Alfa, é o Ômega, é palavra viva e da vida, que é forte e cortante, e mais afiada do que uma lança de 2 gumes, que penetra nas profundidades para separar a nossa alma de nosso espírito, para permitir que Deus instale o seu trono dentro de nosso coração, a partir do momento em que Deus julga os
pensamentos, intenções de nosso coração. E não à toa que Jesus foi pedagógico quando dizia: a boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos o nosso coração com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 32. Ato contínuo, concluindo, para estudo temático, no sentido de dizer que não somos santos, ninguém pode ser, mas temos a responsabilidade e o dever, é direito e dever, de diariamente fazermos o maior esforço possível para nos esvaziarmos deste materialismo arminiano, para poder permitir que a palavra de Deus, forte, afiada mais do que as lanças de 2 gumes, possa diariamente penetrar e dividir a nossa alma de nosso espírito, para o dínamo do poder do Espírito Santo poder diariamente operar o trono de Deus dentro de nossos corações, ato contínuo, revelando aquilo que é da vontade e do propósito de Deus. Razão pela qual concluo o grande estudo temático em uma última síntese estreita, no sentido de dizer que devemos viver, ou vivemos, como se tudo fosse um milagre, como defendia Albert Einstein. Ato contínuo, a tudo dando graça, pois a vontade e o propósito será sempre de Deus e não do homem, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus, até a próxima. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado acerca dos próximos vídeos que irei postar. Compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, para que pessoas que assim como vocês, estão precisando de uma luz de Santo Agostinho sobre uma temática densa, sensível, porém importante, qual seja falar dessa escatologia, deste tempo escatológico, que é o dia que se avizinha do dia do Senhor, do Tribunal de Cristo. Esta é a razão pela qual peço humildemente que, se puder, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, pois agindo assim você estará fazendo aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, hoje e sempre. Amém. Obrigado pelos novos inscritos. Fique com Deus e até a próxima.